E Tudo aí, bom? tudo Tá dando bem? pra ouvir? Tá dando pra ouvir. E você, como é que você tá? Tô aqui te esperando. E o meu áudio tá bom? Tá ótimo, aham. Ah, então tá. Bom, eu tava falando então que na última live a gente já falou sobre depressão, mas foi relato de quem vivencia, né, a doença. Então, hoje eu queria trazer realmente quem entende pra gente poder se aprofundar e para as pessoas também tirarem, né, suas dúvidas. Uhum. Antes de começar, eu Legal. queria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal e falasse um pouquinho do seu trabalho, por favor. Daí, pessoal. Bom, prazer estar aqui, né, Marina? Meu Prazer. nome é Tereza Cristina, eu sou psiquiatra. Trabalho aqui em Itajaí desde 2012. E, bom, a gente se conheceu lá aqui em Itajaí mesmo, né? E a minha formação, tu quer saber? Eu acho, não precisa. Pode ser? Precisa? Pode ser? Então, eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, fiz uma especialização lá, desde então tenho feito muitos cursos, né? Inclusive na Universidade de Oxford, enfim. E assim, isso aí. Legal. Bom, pra gente começar, eu separei uma frase de um livro que eu li, que eu adorei bastante, que eu não sei se conhece, que é o Demônio da Meia-Noite, do Uhum. Andrew Solomon. Ele fala que o oposto da depressão não é a felicidade, mas a vitalidade. E eu acho que a gente trata da depressão de forma muito leviana, né? Então, eu queria, para começar, que você explicasse realmente o que é a depressão, porque ela é uma doença grave, né? Uhum. É uma doença grave e tem muito erros, a questão do senso comum, o pessoal, as pessoas assim que não são da área, elas confundem muito, né? Acham que uma pessoa que tem depressão, ela vai estar caída numa cama há muito tempo, sem conseguir comer, sem saber quem ela é, né? Enfim, não tem nada a ver, né? Inclusive tem tipos de depressão que a pessoa fica agitada, né? Que a pessoa não consegue parar nunca, e inclusive começa a fazer muitas coisas, só que o que a gente tem que levar em conta na depressão é o conteúdo do pensamento, né? Então a pessoa tem muita energia, mas dentro dela só tem pensamentos negativos, pessimismo, então ela está agitada porque ela acha que o mundo está tão ruim, que ela está tão ansiosa que ela não consegue parar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão assim, né? E outras não, outras ficam essa tristeza, né? Tem muita falta de energia, ficam realmente com menos energia, mas botam a máscara, vão trabalhar e é isso, né? Não é algo que só quem conhece mesmo, quem convive assim de perto, que poderia perceber, e mesmo assim, muitas vezes a família também não percebe, né? Não. Então, a depressão ela é uma patologia, na verdade é um transtorno psiquiátrico causada por questões genéticas e ambientais. Antigamente a gente pensava, quando eu fiz a minha residência, inclusive eu fui ensinada assim, na época não se sabia ainda, que a pessoa, por exemplo, tinha um cérebro deprimido e que seria vítima disso e não teria o que fazer, né? Hoje a gente sabe que o meio, o contexto que a pessoa está inserida, às vezes quando ela nem tem predisposição genética, ela pode vir a desenvolver um quadro depressivo, né? E Então, existem vários tipos de depressão. tem vários tipos. E a gente se acredita que existe tantos tipos de depressão que a gente não tenha nem noção, né? Eu sempre costumo dar um exemplo, por exemplo, pneumonia. A pneumonia é uma patologia que é uma infecção pulmonar, que tu vai ter febre, né, tosse e mal-estar, enfim, sintomas de infecção, assim, ficar bem prostrado, né? Só que hoje a gente sabe, antigamente a pneumonia se achava que era só uma. Hoje a gente sabe que existem pneumonias por conta, a pessoa pode ter uma pneumonia por conta até de estar exposto, né, a muito pó de um tipo, né, em particular. A pessoa pode vir a ter pneumonia por conta de bactéria, por vírus. Então, por vários causadores, né, e o tratamento é totalmente diferente, mas os sintomas são os mesmos. Então, a gente acredita que existem vários tipos de depressão, os sintomas são os mesmos, mas as causas talvez provavelmente são diferentes. Existe depressão bipolar, existe depressão normal, que é unipolar, e como psiquiatra, assim,
muito tempo de prática, a gente vai entendendo que quando a pessoa tem uma depressão bipolar, é diferente essa depressão, né? Então, provavelmente, a origem biológica da depressão bipolar e a depressão unipolar é totalmente diferente, né? Então, é bem complexo e multifatorial, né? Mas todas precisam de tratamento. E todas vêm acompanhadas de outras doenças mentais, assim, todas vêm ou com ansiedade, ou com pânico, ou, sei lá, bipolaridade? Sim, na verdade, dentro da psiquiatria, é muito raro uma pessoa ter um transtorno só. Os transtornos são separados por conta de pesquisas, mas a grande maioria das pessoas chegam no consultório em primeiro atendimento, elas preenchem critérios, né, vamos falar assim, para vários tipos, né? Então é muito difícil. Tem literatura que fala que não existiria depressão sem um transtorno de ansiedade, que isso seria só em livros, né? Eu realmente também nunca vi uma pessoa deprimida que não fosse ansiosa. E geralmente o que acontece? A pessoa tem depressão e ela tem uma doença reumática. Ela tem artrite, ou ela tem lúpus, ou, assim, geralmente a pessoa tem realmente outro quadro. Essas doenças, né, que mexem com o sistema imunológico, geralmente a pessoa tem depressão também. É muito comum a pessoa ter depressão e dor crônica ou fibromialgia. É muito comum, né? E ansiedade. Então, ela tem as três coisas, né? Pessoas que trabalham muito, dependendo da profissão, médicos que fazem plantões, assim, que não tem tempo nenhum de lazer, ou que trabalham com pessoas. A profissão também influencia muito na prevalência da depressão, né? Então, a depressão nunca vem sozinha, sempre tem algo que a gente vai ter que mexer e orientar o paciente para vai ter que, além do tratamento, vai ter que mudar o estilo de vida, né? Sim. Para melhorar. A Karine Romero falou ali, eu sou bipolar há 20 anos. A depressão, a bipolaridade, elas são doenças que têm cura ou que têm tratamento para a pessoa ter uma qualidade de vida? Olha, até então a gente não tem cura, não sei quantos anos ela tem, mas eu acredito que daqui uns 20 anos, por favor, acho que vai ter, né? Então, hoje a gente não tem, a pessoa que tem transtorno bipolar, se ela não usar medicamentos, ela pode ficar até 2 anos sem sintomas, né? Sim. Só que quando os sintomas começam, é bem difícil, né, com medicamentos, psicoterapia, a gente conseguir tirar essa pessoa dessa depressão. O ideal, por conta disso, seria que usasse medicamento continuamente, para que não tivesse esse período bem, né? E depois um início de um novo episódio depressivo, mas dessa vez muito grave, porque não estava fazendo uso de medicamentos por um período longo. Então não tem cura. Eu tenho curiosidade de entender como que é a depressão, assim, no cérebro mesmo. O que acontece ali, sabe? Que ocasiona isso? Eu também. Eu já ouvi falar que são ligações que não são mais feitas sozinha. Daí precisa da medicação ou da terapia para religar de novo. É mais ou menos isso? Na verdade é assim, o que a gente sabe, né? Antigamente se achava que a depressão seria a falta de serotonina no cérebro, coisas assim, né? Ou noradrenalina, enfim. Que são neurotransmissores, né? E os medicamentos, eles aumentam realmente, né? Teoricamente, eles aumentariam a quantidade desses neurotransmissores no meio dos neurônios, né? Que a gente chama de sinapse, que é um neurônio junta com o outro aqui no meinho, aumentaria a quantidade de serotonina. Só que se fosse só isso, no momento que tu começasse a usar um antidepressivo, por exemplo, no primeiro dia, tu já melhoraria a depressão, né? Se fosse só aumento ou diminuição de serotonina. O que se sabe é que o medicamento, de alguma forma, provavelmente indiretamente, ele faz com que a célula, o neurônio, enfim, uma questão genética mesmo, né? Genes começam a se expressar, enfim, e começa a se formar uma outra forma desse neurônio, talvez, se ligar, né, ao redor dele, talvez com novas conexões, né? Mas o que se encontrou com a fluoxetina em estudos com ratos
foi um aumento de uma substância que protege o sistema nervoso central. A pessoa o ratinho que fez uso. Porque isso só dá pra gente ver quando a pessoa morre e a gente tira um pedacinho do cérebro, né? Então não é algo que a gente vai poder hoje, eu vou medir no sangue, vou ver se eu tô com serotonina baixa, não. Então, nesse estudo, eles puderam ver que nos ratinhos que foram tratados com a fluoxetina, tinha uma quantidade bem maior de uma substância que protege o sistema nervoso, né? Protege todos os neurônios. E a gente sabe que essa substância está relacionada a melhora da saúde, né, do sistema nervoso central, assim. Então, é por aí, eu acredito que é por aí. Mas, assim, uma região do cérebro com defeito, não se sabe realmente. A gente sabe que tem alguns exames, a gente sabe que partes diferentes do cérebro ficam funcionando em rede, né? Outras apagam. Então, os estudos hoje estão muito também centrados nos exames de imagem, né? No caso, para essas partes que ficam inativas, né? Não só nas ativas, para entender por que aquela parte desliga em uns e não desliga em outros, né? Mas eu acho que, enfim, com o tempo a gente vai ficar sabendo. Bom, a Josi Ciper perguntou, medicar realmente é necessário? Depende. O que acontece, né? Eu vi alguém escrever sobre meditação. A meditação melhora, sim, inclusive esse curso que eu fui fazer em Oxford, né? A Mindfulness, realmente previne recaídas, assim, é impressionante. E previne o aparecimento de depressão também em pessoas que nunca tiveram. Mas a medicação, o que acontece? Às vezes tem pessoas que falam assim, o psiquiatra só dá remédio. Gente, tem tanto estigma em ir no psiquiatra. Sim. E, né, a pessoa espera tanto para ir no psiquiatra que é muito difícil. Uma pessoa... Muito. Cheguei lá então, já quase desistindo da vida. Sim. Então, é muito difícil alguém que chegue no meu consultório que eu não tenha que medicar. Né? Eu tenho muitos amigos psicólogos, o que acontece? As pessoas vão antes, que bom, né? Começam terapia, coisa e tal. Muitas vezes os pacientes vêm encaminhados para mim por psicólogos, mas tem pessoas que chegam nem terapia estão fazendo e estão assim sofrendo há anos. Essas pessoas, infelizmente, né, a gente tem que começar uma medicação, porque geralmente vem em risco de vida, né? Pensando em suicídio, ou pensando em fazer coisas assim que vão atrapalhar a vida delas para sempre, porque a gente não pode decidir nada em depressão, né? E muitas pessoas, enfim, o profissional tem que fazer algo para que as sequelas na vida dessa pessoa sejam cada vez menores, né? O correto é procurar primeiro a psiquiatra ou a psicóloga? Não, assim, pode procurar qualquer um dos dois, mas usualmente as pessoas, antes de procurar ajuda médica, vão para psicoterapia. Eu acho ótimo, né, que alguém que não esteja se sentindo bem vá procurar um profissional, psicólogo, maravilhoso. Mas se quiser também ir consultar no psiquiatra para ver se está bem, se precisa, já aconteceu pessoas muito cuidadosas, assim, que foram só para entender se isso era realmente uma depressão, se não era. Acho ótimo, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas vão ver isso, a especialidade, né, psiquiatria, como algo que não seja assim, quem vai no psiquiatra é quem perdeu a cabeça, ou que é louco, essas coisas assim, sem noção. Eu até gosto de falar bastante sobre o que eu vivi, o que ainda estou vivendo, justamente por isso, assim, porque eu não queria que as pessoas passassem pelo mesmo que eu passei, né? Chegar na fase que eu cheguei, porque eu também tinha muito preconceito contra a medicação. Sim. Já tinha sido me indicado antes e eu não quis, achava que eu ia dar conta sozinha. E até eu falo bastante, as pessoas pensam assim que é por quem fala muito que tem ou que teve porque quer se fazer de vítima ou quer chamar atenção. E é bem pelo contrário, porque eu quero que as pessoas vejam que existe uma saída e que a vida continua e que vai passar aquela fase, porque quando a gente está na fase da depressão assim bem crítica, a gente acha que aquilo nunca vai passar, a gente não consegue vislumbrar, né, uma melhora. Não. É muito complicado. Por que não consegue vislumbrar, né? No momento que a gente está mal
e que não acredita, por exemplo, eu, Tereza, eu tô mal. Eu não acredito que depressão exista, que para mim depressão é coisa de gente fraca. Eu tô mal, muito mal. E eu não acredito que depressão existe. Se depressão não existe, o psiquiatra não precisa existir, nem psicólogo. Então, não existe ajuda para mim. É isso que geralmente acontece. A pessoa não acredita, não quer aceitar que está com depressão. Portanto, se eu não tenho depressão, isso que eu estou sentindo é por responsabilidade totalmente minha, né? E eu não aguento mais ver assim e vou me matar. Então, geralmente, as pessoas, quando cometem suicídio, também elas não tinham esperança nenhuma que alguém fosse poder ajudá-las, porque elas estavam imaginando, a maioria das vezes, que estavam passando por uma coisa assim muito horrível e muito por conta delas, por culpa delas, né? Então, é muito complicado. É, porque a gente escuta também assim, ai, mas tu tem que reagir, né? Meu Deus, reage, também não pode se entregar. A gente escuta muito isso por conta do preconceito mesmo, que o preconceito nada mais é do que a falta de conhecimento. Então, quando a pessoa não conhece, ela não sabe que a depressão é realmente uma doença, né? Porque encaram muito depressão com tristeza, uma coisa, né? Não tem nada a ver. Até depois queria que a doutora comentasse isso, né? A diferença da depressão para tristeza, para melancolia e tal. É totalmente diferente, se quiser que eu já fale. Pode ser. O que dentro da saúde mental, o que a gente tem que lidar como sintoma, né? Ou algo como algo totalmente normal que uma pessoa vai estar sentindo. Isso é normal de uma pessoa e algo que seria patológico, né? Que, no caso, necessitaria de ajuda médica. Quando teus sintomas de depressão, principalmente falta de energia, né? Pessimismo, muita tristeza, estão atrapalhando a pessoa em todas as áreas da vida dela. Então, não é algo assim, por exemplo, tô triste, passei uma semana muito triste. Que na depressão não é algo assim que, eu vou pegar em casa, vou fazer uma sopa, vou dar uma meditada, vou relaxar, vou conversar com uma amiga, vou ficar bem. Não é assim, né? E não tem como se ajudar. Por isso que eu estava falando, falar que a pessoa tem que se ajudar é a pior coisa que pode se falar para alguém que está com depressão. Porque a pessoa está ali na tua frente porque ela quer se ajudar. Ela veio procurar ajuda, então isso é péssimo. A gente se sente mais incapaz ainda. É horrível. Muito, muito, muito. Sabe que hoje eu entendo assim... Não, pode falar, desculpa. Não, pode falar, não tem problema. Hoje eu entendo as pessoas que acabam se suicidando, né? Não que eu acho que é normal ou que realmente deva ser feito, porque Sim. Eu quero falar disso porque eu quero que as pessoas não cheguem a esse ponto, que saibam que pode melhorar. Mas eu entendo hoje. Antes eu achava assim, poxa, mas por que a pessoa, se ela estava insatisfeita com a vida, como eu achava que era uma insatisfação, uma tristeza, por que ela, sei lá, não vendeu tudo que ela tinha, foi viajar o mundo, foi aproveitar a vida, fazer o que quiser, sabe? E aí, quando eu tive, eu simplesmente não conseguia levantar da cama. Como é que eu ia sair e aproveitar a vida? Não tem como. E aí foi que realmente eu entendi o que era e entendo as pessoas que não se tratam e chegam nesse ponto porque a gente não tem força e é uma dor, um vazio, assim, a sensação que eu tinha é que eu tava dentro de um buraco e a vida tava acontecendo lá fora, assim, muito longe de mim. E eu uma boa descrição, e é isso mesmo. Ponto que a pessoa simplesmente não quer mais sentir aquilo porque é muito doloroso, é horrível, né? É horrível. E falando ainda de medicamento, né? Eu também penso que eu também achava isso. Muitas pessoas acham que o medicamento vai deixar a pessoa dopada, né? A pessoa vai ficar assim, muito... Não é assim, né? Não, isso o que acontece? Antigamente, por exemplo, nos anos 60, anos 70, anos 80, os medicamentos psiquiátricos, eles eram antigos e eles não eram muito seletivos. O que é isso? Eles não chegavam e iam mais direto ao ponto onde eles deveriam chegar. No caminho, eles se ligavam a vários órgãos, enfim, a vários locais. A pessoa tinha muitos efeitos colaterais, né? Um deles era a sonolência. Tem um medicamento antigo que até hoje tem no SUS, que é a amitriptilina, o antigo triptanol. E, nesse caso, esse medicamento, para que a pessoa tenha um efeito antidepressivo, ela tem que usar uma dose mínima de 75 miligramas, né?
para a gente aguentar 75 miligramas, por exemplo, isso que é brabo, né? É o que tem no SUS, ainda bem que tem fluoxetina também. Mas para a pessoa poder tolerar uma dose antidepressiva desse antidepressivo, ela vai ficar o dia inteiro dormindo assim, olhando para o nada, sabe? Tem no SUS porque a gente usa para outras coisas também em doses baixas, mas dificilmente alguém usa para depressão esse remédio, porque as doses que a gente tem que chegar vão dar muito efeito colateral. Então não é mais assim. Mas eu entendo porque o estigma foi criado, eu entendo completamente. Se alguém chegar, muitas vezes chegaram pessoas lá no consultório com uma ideia totalmente errada e eu nunca, imagina, fiquei de cara, eu entendo totalmente. Acho que a mídia teve um papel. Até assim, se a gente for olhar o canal Viva, tem novelas que mostram clínicas psiquiátricas que enfermeiros iam na casa de uma mulher que queria, sei lá, sair, viver a vida e chegavam, levavam essa pessoa para dentro do hospital psiquiátrico e a pessoa não saía nunca mais. Isso acontecia, tanto no privado como no público. Então, a história fica, né? Sim. Mas ainda bem que hoje não é mais assim. Mas a saúde mental tem uma história péssima, né? No passado. Os efeitos colaterais existem, mas são mais brandos, né? Não... E hoje, sim. Sim, hoje os medicamentos são totalmente diferentes. Não existe isso de, aquele ali toma remédio, né? Nenhum paciente meu tem sintomas assim de ficar sedados e com dificuldade de concentração, alguma coisa assim. O medicamento eu digo que a psicofarmacologia é uma arte, né? A gente tem que conhecer muito a respeito dos medicamentos, fazer uma história muito detalhada, que, por exemplo, tem remédios que eles são para uma coisa, por exemplo, eles dão mais apetite, melhora a depressão, também faz dormir. Tem outros medicamentos que não, que vão fazer a pessoa perder. Então, tudo isso tem que ser pensado em mulheres, a gente tem efeitos que não são legais para as mulheres, então, geralmente tem medicamentos que tem um perfil mais para homens e outros mais para mulheres, tudo. Se a pessoa não tem um rim que não funciona legal, se a pessoa tem um problema cardíaco. Então, isso tem que ser levado em conta e a prescrição fica muito legal, assim. Geralmente a pessoa não tem sintoma nenhum. Tem culpa, né? Mas muitas vezes por pensar que está sendo fraca, por estar tendo que tomar medicamento psiquiátrico, né? Infelizmente isso acontece. A pessoa está bem, está com uma qualidade de vida legal, o remédio não dá nenhum efeito colateral e ela está ali culpada porque eu devia estar assim, sem medicamentos, né? Como a gente se cobra. Eu sempre me cobrei e, por incrível que pareça, ainda me cobro quando preciso tomar calmante, além da medicação que já toma, né? Porque às vezes vem uma crise que a gente não consegue lidar sozinho. Apesar de que agora eu iniciei meu tratamento, acho que setembro ou outubro do ano passado. Eu já me sinto muito mais forte para passar por essas crises sem calmante, assim. Não que eu fique ali sofrendo, mas eu consigo resolver aquilo, né? Aquilo não toma mais conta por vários dias, por exemplo. Sim, porque é uma sensação que tu controla, tá mais no controle, né? E eu acho bem interessante isso que tu falou, assim, né, que medicar é uma arte e eu acho que o atendimento humanizado auxilia isso, né? Eu acho que é muito importante para os profissionais entenderem isso. Como tu fez comigo, né? Foi sensacional, assim, não é só uma consulta para passar um remédio, né? Você se aprofunda ali na história do teu paciente. E eu vejo que isso não acontece muito, conversando com outras pessoas que passam pelo mesmo, e eu conto como que foi, porque eu te indico para todo mundo, né? Porque Sim. E daí as pessoas falam, nossa, ela foi assim, a minha chegou, perguntou os sintomas e passou o remédio. Que pena que ainda acontece isso. Nem funciona, porque dessas pessoas ainda estão mal, tendo recaídas direto, porque com certeza se o profissional não se aprofundou, com certeza não deve ter passado a medicação correta, né? Eu acho que é muito importante. Isso aí acontece. Um colega, uma vez, até que a mãe dele consultava comigo, dele falou assim, meu Deus, como é que tu acerta sempre, né? Eu falei, como o medicamento? Eu falei, mas é que eu pergunto um monte para poder saber qual que eu vou prescrever. Nada por acaso. Eu não sei, eu acho, assim, que eu também tenho pessoas próximas a mim que são médicos, né? Não só psiquiatra, mas de outras áreas, que eles têm um certo receio dessa coisa da humanização, de sentir
eu não sei se isso vem da faculdade, né? Se é algo que é aprendido assim, de não poder demonstrar sentimentos, por exemplo, Sim. né? Eu me senti muito acolhida quando tu me pediu para me dar um abraço na primeira consulta. E eu É. acho que devem ser poucos profissionais, né, que fazem isso. Eu tava com muito medo de ir para consulta. E eu saí de lá com a sensação assim, meu Deus, por que que eu não vinha antes? Porque eu não imaginava Sim. que eu ia me sentir tão acolhida. Eu acho que isso deve ser um diferencial muito grande para quem vai ser tratado nesse momento. Ah, sim, porque tu saber que tem alguém ali, que tu é importante para alguém. Eu tento fazer assim, eu tento fazer o que eu gostaria de, se eu fosse no psiquiatra, o que eu gostaria que fizesse assim comigo, né? Como eu gostaria de ser acolhida. E é isso que eu faço. E a gente tem como identificar também o que a pessoa quer de ti também, né? E ali eu vi que tu precisava de um abraço. E foi bem bom, né? Sim, foi ótimo. Era tudo que eu precisava. Porque eu tava passando por um momento que as pessoas não estavam entendendo que realmente eu tava precisando, que eu tava passando por um processo de depressão, né? Que eu tava doente. Uhum. Mesmo eu falando, porque eu me expresso, eu falei para as pessoas ao meu redor, eu acho que eu não tô bem, eu acho que eu tô precisando de um profissional. E mesmo assim as pessoas não entenderam que realmente eu tava. Então, quando eu cheguei e você me entendeu e eu recebi esse abraço, para mim foi assim, não tenho palavras para descrever, foi incrível. Que bom que eu pude te ajudar. Foi muito bom também. E ainda falando do medicamento, né? Tem pessoas que perguntam quanto tempo que demora e o que é o desmame e como que ele é feito. Sim. Na verdade, depende muito do organismo da pessoa, depende da gravidade que essa pessoa chegou, o tempo, né, para fazer efeito. Quanto mais tempo a pessoa ficou com sintomas, geralmente demora um pouquinho mais para que a gente consiga uma resposta terapêutica adequada. Então, por isso que é legal procurar sempre, né, não deixar muito tempo, porque imagina, tem pessoas que chegam comigo, estão há 10 anos com depressão Aham. e né, Sem se vivendo tratar. aquilo. Sem se tratar, Sim, daí não se tratar. sim, sem se tratar, aguentando ali, achando que a vida é assim, porque às vezes a depressão começa depois de um problema, de um luto, uma coisa assim, e perde alguém importante, ou enfim, tem alguma doença, por exemplo, tem um câncer, se recupera, mas a mente não se recupera, né? Aham. E a pessoa passa anos a fio achando que isso é o normal. Ah, eu tô assim porque eu perdi alguém, eu tô assim. Aí, quando as coisas pioram muito, que ela chega no psiquiatra. Então, com certeza, essa pessoa vai demorar muito mais tempo a ter uma melhora, às vezes até mais de um ano, uma melhora legal de chegar como estava antes. Isso, fazendo terapia, meditando, fazendo exercício, comendo bem, né? Então não é só o medicamento. A gente está aqui direcionando para essa parte do medicamento, porque o objetivo também dessa live é desmistificar o tratamento psiquiátrico, né? Mas isso aí eu sempre oriento. Fazer um yoga, fazer um pilates, mudar estilo de vida, né? Sim. Que não Isso eu adianta a acho que é pessoa um ficar... diferencial, sabia, do teu trabalho? Porque eu também escuto de pessoas que vão em outros profissionais que isso não é falado, né? Sim. E quando eu falo também que tu me indicou meditação, todo mundo fala, nossa, uma psiquiatra indicando meditação, todo mundo acha assim. Ah, mas eu ensino, tem gente que acha, tem pessoas ansiosas que não, eu nunca vou meditar. Eu, não, calma, o que é meditar para ti, né? Aí, Aham. é parar de pensar e não sei o que, daí não, vamos, daí eu explico tudo, vamos lá, vamos meditar junto. E a pessoa, meu Deus, eu consigo meditar, né? Uhum. Enfim, Eu e o livro que tu me emprestou, né? Fala para as muito pessoas legal. do livro. O livro que eu te foi Quietinho Feito Sapo? É. Uhum. Ah, esse livro é muito legal. Esse livro ensina para quem tem filho, enfim, também, e para quem não tem. Mas ensina a pessoa a meditar e ensina também meditar com outras pessoas, principalmente com os filhos, né? E Uhum. tirar da meditação coisas assim, de dicas para falar com seus filhos, para falar com outras pessoas. Assim, ele é muito legal. A escritora, ela pratica e praticava mindfulness. E ela resolveu fazer esse livro assim, de uma forma bem simples mesmo, para que as pessoas entendessem e aprendessem a meditar. E uma das coisas, assim, por exemplo, a gente está falando de meditação.
Eu estou falando de mindfulness, mas não sei se todo mundo sabe o que é isso. Na verdade, a medicina, né, a psicologia e a medicina se apropriaram de uma técnica milenar que foi se estudar monges budistas, identificar que as ondas cerebrais deles, o cérebro deles funcionava de uma forma diferente, mas não sabiam o que é. E a relato dessas pessoas, enfim, se isso for levando, neurologistas também, que fazem parte dessas pesquisas e começaram a meditar também, foi chegando à conclusão que isso traria muita qualidade de vida para as pessoas e que, de uma forma, modificaria também a forma do cérebro funcionar, que pessoas que começaram a meditar, que os monges já estavam há muito tempo meditando, mas pessoas que começaram a meditar e ficavam 8 semanas fazendo esse tipo de meditação, depois eram estudadas e se via que o padrão começava a se aproximar de pessoas mais tranquilas, como os monges, enfim. Mas o que se sabe hoje é que esse tipo de medicação, mindfulness, que seria a gente estar presente no momento agora, pode ser de 3 minutinhos por dia, enfim, por 8 semanas já melhora muito a qualidade de saúde mental. Na Inglaterra, uma pessoa que vai procurar ajuda no SUS lá, eles colocam essa pessoa em grupos de meditação antes do psicólogo e antes do psiquiatra. E depois disso, se continuar com sintomas, daí vai ser encaminhado para a psicologia e para a psiquiatria, né? Porque tem muitas evidências que a meditação realmente... Porque a depressão, ela nunca vem uma vez só. Se a pessoa teve o primeiro episódio depressivo, a chance de ter o próximo é muito grande. E os medicamentos, vai aumentando eles... cada vez que tem, a cada crise, a chance? Vai aumentando, e se tu tem a segunda, tu tem muito mais chance de ter a terceira, que chega até a 90%. Depois da segunda, chega a 90% de ter a terceira vez, né? E os medicamentos não previnem recaída. A pessoa que teve 3 episódios depressivos, ela tem que tomar remédio sempre. E se ela parar, ela vai ter depressão de novo. Então, o que se viu no Mindfulness, nesse tipo de meditação, é a prevenção de recaídas na depressão. Então, a pessoa que tem disciplina e pratica, ela vai ter que tomar, provavelmente, doses menores para não ter uma nova recaída, né? Então, isso é muito legal. Por isso que eu sempre indico, né? Mas a gente, nem me lembro de estar falando, já estou falando de mindfulness, a gente estava falando de outras formas de prevenir depressão. O tempo da medicação. Então, assim, a pessoa que faz primeiro episódio depressivo, que pratica mindfulness, que... Um pouquinho, é que tem bastante gente mandando pergunta, pode então mandar tá. que eu vou ler no final, tá? Porque senão vai atrapalhar aqui nessa conversa. Mas é ótimo que estejam mandando perguntas. No final eu vou ler tudo aqui, tá? Daí a doutora responde. Pode continuar. Então... E nessas pessoas o remédio vai fazer efeito muito mais rápido do que aquela que fica dentro do quarto só tomando medicamento. Só que tem pessoas que chegam os sintomas são muito graves. Tem algumas que têm até que internar, né? Internarem por um tempo. São pouquíssimas, né? Mas tem pessoas que chegam num nível tão grave. Um dos critérios seria parar de se alimentar. Tem gente que, né, já tive pacientes em especialização, tiveram que ser sondados e internados porque não estavam mais se alimentando. Então, isso é algo assim que tu vê só em hospital universitário mesmo, né? Que no consultório isso não acontece, muito raro. Mas assim, então, quanto menos tempo deixar ficar assintomático, sem fazer tratamento nenhum, mais rápido é a recuperação, né? Quando a pessoa começar a melhorar um pouquinho, aos pouquinhos já começar a fazer tipo atividades que vão fazer bem para ela, também vai, mas também não dá para ficar enchendo o saco, a pessoa tá ali mal, ainda não melhorou, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. No tempo dela, e para recaída seriam, né, se alimentar bem, quando a pessoa já está bem, para que não venha a ter de novo depressão, né? Meditar, fazer yoga, exercício. Não, da pessoa não se cobrar e o profissional também não cobrar, né? Isso foi muito importante para mim, tanto com você quanto com a Suelen, a psicóloga, de esperar o meu tempo para conseguir começar. E daí quando vê que eu tava, a Suelen fazia isso comigo, quando vê que eu tava um pouco mais forte, o que você acha de agora começar tal coisa? Vamos começar aos pouquinhos, vamos começar com isso. Você acha que dá conta de fazer isso agora?
e conversando, porque eu já escutei de outros profissionais falar, não, você tem que reagir, tu não pode deixar tomar conta, sabe? Agora você tem que reagir. E não respeitar o nosso tempo, e cada um tem um tempo. Né? Ah, sim, é tratamento, né? É para tu estar buscando saúde mental, não é ir para o exército, né? Enfim, mas às vezes. E isso que dá muito medo. Ai, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. É. E bem importante isso de falar, né, que a depressão ela vai aumentando as chances de ter a cada crise, porque é outra coisa que eu acho essencial da pessoa se tratar e conhecer realmente o que é a depressão, porque aí a gente já conhece, já começa a reconhecer os sinais quando a gente acha que vai voltar, e aí já procura um tratamento, talvez, sei lá, se não tá fazendo terapia, voltar para terapia, alguma coisa para não deixar cair, né? Eu escutei muitos famosos que estão hoje em dia falando bastante sobre depressão, em algumas entrevistas, e até o Pedro Bial eu vi falando isso, que ele tem, né, há muito tempo, que hoje em dia, quando começa a vir qualquer sinalzinho, já vai procurar ajuda, né? Então, eu acho que, nossa, é tão importante esse diagnóstico, até a doutora identificou que eu já devo ter tido outras crises de depressão, e hoje, conhecendo, sabendo que eu realmente tive, já tinha há tempo, se eu já tivesse ido me tratar, talvez na primeira vez, eu já saberia identificar nas próximas que viriam, né? Ou não Talvez teria eu a próxima, né? tão mal nessa última que eu tive. A gente sabe que até criança, né, tem. E nessa idade, infelizmente, tem mais preconceito ainda. E tem crianças que, a maioria das crianças são tratadas na infância, elas não vão vir a ser adultos com um transtorno psiquiátrico. Então, quanto antes, melhor. Mas não existe assim, né? Existe a Marina hoje, que tá aí tudona, arrasando, né? Na vida, e eu acho que, eu não sei, eu acho que para ti foi algo, vamos tentar tirar um bom, né? Foi algo que te transformou, assim, que se empoderou, hoje tá um mulherão. Porque eu vejo, porque eu vejo que o amor próprio tá muito ligado a isso. E eu tava sem autoestima, sem amor próprio. E eu acho que faz toda a diferença pro tratamento também, a gente se reconectar e começar a gostar da gente mesmo. Né? Entender hoje, porque tu tava me dizendo, porque eu perguntava, tu dizia para as pessoas, preciso de ajuda e ninguém me escutava. Agora chega, né? Quando tu achar que tu precisa. Então, às vezes são sabe que às coisas vezes que a gente... que eu fui procurar, que eu fiz terapia uma vez, depois a segunda com uma pessoa e agora com a Suelen. Nenhuma das vezes eu que fui atrás, eu pedi para uma pessoa ligar para mim, eu não conseguia. A primeira vez eu pedi para uma amiga minha, liga para ela, explica o que eu tô passando e marca para mim. E a segunda vez eu pedi para minha mãe entrar em contato com a Suelen, e daí a Suelen falou que eu deveria conversar com ela, né? Que a iniciativa devia vir de mim, e aí a minha mãe conversou comigo, eu fui falar com a Suelen. Mas é complicado até isso, da gente, quando a gente tá nessa situação, a gente procurar. Então, com certeza agora, se vier uma próxima, eu vou procurar, né? Porque eu já sei. com certeza, não, sim. Só tem Mas é que também quando tu tá... também outro sintoma dos principais num quadro depressivo é insegurança, né? Mas óbvio que quem é inseguro não quer dizer que tem depressão, gente, por favor, é um conjunto, né? Mas a pessoa em depressão, ela fica extremamente insegura. Sim. Extremamente insegura. E ela não... Por quê? Porque a autoconfiança, como eu estava dizendo, a autoestima, a autoconfiança, elas mudam muito, tu fica sentindo muito mal, a pior do mundo. E como tu está se sentindo mal e pior do mundo, e tu é a última pessoa do planeta, então o que eu acho que é legal talvez não seja, né? Sim. Porque é legal que os outros falam, né? Então... Bom, a gente já tá em 42 minutos de live e passa tão rápido. Como passa rápido. Vamos então ler Vamos as responder. perguntas. Tá, vamos lá. Pessoal, eu vou dar prioridade para as perguntas que tem a ver com o tema de hoje, depressão, tá? Porque eu recebi até aqui no privado sobre outro assunto aqui. A gente pode deixar para uma próxima live. Aqui eu recebi no privado também qual a diferença entre depressão e ansiedade. No caso, a doença, a depressão e o transtorno de ansiedade, pode ser? Assim, na verdade,
são coisas diferentes, mas na maioria das pessoas, quase 99% das pessoas, elas vêm juntas, como eu estava dizendo antes. É muito difícil uma pessoa que está num transtorno, num episódio de transtorno depressivo, não está também preenchendo critérios para transtorno de ansiedade. Então, a questão da ansiedade, existem vários tipos de transtorno de ansiedade, mas o mais comum é um pouquinho de cada. A pessoa chegar com um misto, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Então, ela tá com umas coisinhas toque, né? Ela tem umas coisas que ela não tinha antes. Também, às vezes, tem fobias, não está conseguindo sair de casa. Então, ela traz, assim, vários sintomas ansiosos, assim, que seriam mais de outras doenças específicas, assim, do transtorno de ansiedade, e que seria um quadro bem específico, assim, né? Outra coisa bem comum, começa a ter crise de pânico, não é que ela tem doença do pânico, transtorno do pânico, tá dentro do quadro depressivo, ela começa a vir assim, comecei a ter crise de pânico, me falaram que eu tenho pânico, né? Eu começo a conversar, não é nada disso, na verdade ela tá com um sintoma ansioso de cada patologia. Então, no caso, o transtorno de ansiedade mais comum, assim, que seria de ansiedade generalizada, que a pessoa tem medo de tudo, esse também é um que aparece bastante com a depressão. A pessoa tem medo de tudo, ela nunca está no agora, está sempre lá no futuro, mas medo de não conseguir dormir, não conseguir muitas vezes nem se alimentar por tanto medo, como se ela estivesse no meio de uma guerra, né? Assim, embaixo num lugarzinho, embaixo de uma ponte, se protegendo para os mísseis não caírem, né, em cima dela, essa é a sensação. E a depressão seria, né, não melancolia só, mas assim, humor muito deprimido, prejuízo em todas as áreas da vida, dificuldade de concentração, aumento, diminuição de apetite, muita falta de energia, a insônia ou tá dormindo demais. Então são várias questões que a gente tem que avaliar. Tá bem complexo, mas... Tá. Né? Agora tem outra pergunta aqui. A partir de quanto tempo de uso de benzodiazepínico que começa a perda de memória recente? Daí não dá para ler, mais ou menos. Quanto mais tempo? Tá. Na verdade, a memória, né, ela não é alterada com uso a longo prazo. Saiu uma pesquisa em uma revista, agora em 2020. Mas o que acontece, na primeira vez que tu toma um comprimido de Rivotril, alguma coisa assim, tu já vai ficar com a memória prejudicada. Se alguém lembrar, primeiro, depois, quando fica tolerante, tu já não sente tanto. Porque até tu já nem percebe mais. Mas uma pessoa que toma pela primeira vez um Rivotril, muitas vezes nem lembra que tomou Rivotril no outro dia, que se acalmou, acorda, não lembro direito o que eu fiz, coisa e tal. Né? Então, a alteração de memória, ela é do momento que tu toma, tanto que não se deve dirigir, né? Não tem que fazer nada que exija muita coordenação motora no uso desses medicamentos, né? Só que, teoricamente, parando de usá-los, não vai ter mais alteração de memória, mas durante o uso vai ter sim. Sim. Vamos ver mais aqui. No meu caso, eu já tinha falta de memória. Foi ao contrário, antes da medicação. Uhum. Até eu comecei assim, a ver que eu tava muito mal, porque eu tava sem memória. Eu não tava conseguindo terminar as frases que eu tava fazendo. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Peraí. Se tu vê alguma pergunta ali que tu queira... Tá. Eu não sei como é que volta. Ah, tá. É só ir arrastando ali, tá. ver. Ai, que tem bastante coisa aqui. Eu passei tudo pra cima. Ah, tá. Pode falar, tu achou alguma? Ainda não. Bem. Aqui perguntaram se medicar realmente é necessário, né? Como a gente falou, não é sempre necessário, né? Depende. Geralmente quando o quadro já está mais grave, que é quando as pessoas, infelizmente, ainda procuram psiquiatra quando está bem grave. Tem perguntas aqui repetidas que a gente já falou. Tem alguns comentários. Sofri 6 anos até acertar a medicação. Eu andava como um ribo no início, não sei o que é. Kátia, sou grata à doutora Tereza, me ajudou muito, saudades dela. Doutora Tereza, gratidão por tudo que faz por minha saúde. Souza Aletuza, oi, beijo. Beijo, Kátia. A Samara Kátia, também, beijo. A Samara também foi tua paciente, eu conheço ela.
Doutora Tereza maravilhosa, Karine. Vamos aprendendo a identificar os sinais, isso aí. Tratamento humanizado ajuda muito. Tentar entender o que levou a pessoa à depressão. Minha mãe e minha irmã mais velha tiveram gestão bem melhor. Raros os profissionais. Assim, aqui a Karine falando que ela tem que tomar medicamento quando para, tem crise novamente, tudo bem. E aí, tome e seja feliz, né? Os medicamentos hoje em dia tome e então, seja feliz. Eu quero deixar bem... Frisar bastante aqui na live. Gente, é uma doença. A depressão é uma doença. Ninguém ao meu redor entendia isso, que é uma doença. Não, é uma doença como qualquer outra, né? Você tem depressão, você vai tomar medicação. Você quebra o braço, você vai colocar um gesso. É uma doença, tem que tomar. É uma doença. Aqui a Ana está perguntando se a tontura está ligada à ansiedade. Pode sim, mas se começou, tem que ver bem. A gente não pode dizer que um sintoma é psiquiátrico de primeira vez. O legal é ir no neuro ou ir no médico para ver se essa tontura se acredita que pode ser por alguma outra causa. Se estiver tudo bem, daí pode ser por ansiedade, sim. Tá, nem sempre temos condições de voltar ao médico e remédios são muito caros. Tem pelo SUS, né? Tratamento, doutor? Tem pelo SUS, mas é mais difícil. Infelizmente, no nosso país, assim, ó, nos últimos anos, cada vez mais a saúde mental pública está perdendo muitos recursos, né? E isso é muito horrível para as pessoas que não têm condições, é muito grave mesmo. Então, a saúde mental privada realmente não é barata e todas as pessoas deveriam ter, né, pela legislação do SUS, direito e acesso à saúde mental, mas infelizmente não é sempre que é assim. Sim. A Ana também falou, tenho base religiosa protestante, me passaram que não vale nada yoga, mas eu escuto tão bem que queria aprender valendo. No YouTube tem. Né, Ana? Não é religião. Não, yoga é um exercício. Para uns é uma filosofia de vida, né? Mas no caso a gente está falando da questão respiração, meditação e para o corpo. Pilates também, né? Pode ser pilates, yoga, pilates. Já tomei dual e amei. Posso voltar a tomar, Ana? Vai no médico, Ana, por favor. Conversa com ele, diz que tu teve uma ótima experiência e se ele achar legal, vamos lá, pode tomar sim. A Ana mandou várias aqui, ó. É horrível, sempre sonhei cursar direito. Quando consegui, caí em depressão e hoje eu tenho medo em voltar para o curso. Me dá medo e insegurança de não conseguir. Que pena, uma psicoterapia ia ajudar muito. Tá, já tomei dual, é horrível, início não senti muito. Acho que já foi tudo. Doutora, faltou alguma coisa? Quer falar alguma coisa antes de finalizar? Eu acho que tá tudo tranquilo. Que eu vou falar com a Suelen agora, né? De terapia, a gente vai abordar mais algumas coisas. Beleza. Tá bom? Então tá, vou assistir vocês aqui. Isso, eu vou ter que desligar a live, tá, pessoal? Claro. Então vocês voltem, porque a gente já tá com 52 minutos e a live só vai até 1 hora. Então, eu quero agradecer imensamente a doutora Tereza Cristina, deusa maravilhosa. Parabéns pelo teu profissionalismo, né? Pela tua dedicação com a tua profissão e com os teus pacientes, que a gente vê que você é uma profissional aí diferenciada. E quem quiser, então, entrar em contato contigo, fazer tratamento, como que faz? Acho que tá aqui, o pessoal sabe meu Insta, né? Se quiser entrar em contato. No feed, No feed dá pra procurar ali no nosso post. Daí no teu Instagram tem tudo ali no meu Instagram. A questão de telemedicina. Dá para atender a gente. Tem possibilidade de fazer online? Tem possibilidade de fazer online. Então, tá a bom. Receita também dá para ir pelo e-mail. Bem tranquilo. Legal. Gente, essa entrevista vai ficar gravada e depois vai pro YouTube e pro Spotify, tá bom? Obrigada. Legal. Tchau, beijo. Todo mundo. Tchau. Beijo, Celso. O Celso mandou ali. É o Celso. Beijo, Celso. Tchau.